Olá! Falando sobre direito de hoje, vamos ver como procurar uma lei federal na internet e também vamos conhecer a estrutura de uma lei, como ela é escrita. E de quebra, você também vai ver como que uma pessoa com deficiência visual assiste a aula. Porque eu pensei em trazer o computador aqui e mostrar para vocês à medida que eu fosse clicando, mas eu não teria como saber se o que o meu leitor de tela estava falando para mim é o mesmo que vocês estariam vendo, então ia ficar confuso para você. Aí eu resolvi só falar mesmo e você vai se sentir como eu me sinto em sala de aula. Eu só escuto realmente os professores apenas usando a minha audição. Então vamos lá, treinando a audição e prestando atenção no que eu vou falar. Você pode pegar o seu computador e entrar diretamente no Google, porque quando eu vou procurar uma lei, eu entro no Google, eu escrevo, ou eu posso escrever o número e o ano da lei, como por exemplo, Lei 8666/90, 90 seria o ano de 1990, que é a Lei de Licitações. Eu posso colocar o nome da lei, como o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, que também vai trazer a lei para mim. Se for uma lei complementar, é importante escrever lei complementar e o número. Quanto mais especificar, melhor. Normalmente, o primeiro resultado que você vai encontrar vai ser o do planalto.gov.br e é esse que você tem que clicar. Essa é a fonte fidedigna para vocês encontrarem leis federais. Vamos treinar com a lei básica, a lei fundamental, a lei máxima de um país, que é a Constituição Federal. Então escreve aí no seu Google Constituição Federal. Você vai perceber que provavelmente o primeiro resultado é o planalto.gov.br. Você clica nesse Planalto, né? Apareceu lá a Constituição, a data, tá? Você vai clicar. Você vai perceber que tem algum texto que ele está escrito de uma forma diferente, com uma formatação diferente. Ele está escrito em taxado. Não me pergunte o que é, porque eu não enxergo, não sei o que é. Mas ele diz para mim que é taxado, meu leitor de tela. E ele está escrito diferente do restante do texto. Isso significa que esse taxado, ele foi revogado, não está mais valendo. Então, para não se confundir, sempre que você abrir uma lei no Planalto, você vai clicar em texto compilado, que daí você só vai ler o texto que está em vigor e não vai correr o risco de ler o que já foi revogado. Pronto. Agora que você já aprendeu a procurar uma lei federal no Google, vamos ver como é que funciona a estrutura de uma lei. Bom, a unidade básica de uma lei é o artigo. Toda lei vai sempre ter um artigo. Esse artigo ele é representado por numerais ordinais do 1º ao 9º e a partir do artigo 10 é representado por numerais cardinais. Há leis que têm apenas um artigo, 2 artigos, mas todas têm artigos. E quando é muito grande, como por exemplo o Código Civil, ele é dividido em livros, títulos, capítulos, seções. A Constituição Federal ela é dividida em 10 títulos, daí os títulos em algumas vezes são divididos em capítulos e em algumas vezes os capítulos são divididos por seções. Os títulos, capítulos e seções são representados pelos algarismos romanos. Nem sempre uma lei vai ter título, vai ter capítulo, vai ter seção, pode ter um, pode ter outro, pode ter todos, mas sempre vai ter artigo. E as leis, elas não repetem os artigos. Por exemplo, o Código Civil tem mais de 2.000 artigos e eles não se repetem. É do 1 até o 2000 e lá vai bolinha. A não ser na Constituição Federal. A Constituição Federal, a sua parte permanente, ela é dividida em 250 artigos, vai até o artigo 250. E depois tem o ato, que é o título 10, o ato das disposições constitucionais transitórias, que começa a contar novamente do artigo 1. Os artigos,
eles dividem-se, eles podem vir sozinhos, só artigo 1º, 6º, artigo 11, e esse artigo 6º, 11, 10, o enunciado dele é chamado de caput. Então, quando falarem, no caput do artigo, é isso aí que eles estão falando. Por exemplo, é o artigo em si, é o enunciado dele. Não são parágrafos, não são incisos, mas os artigos, eles podem se dividir em parágrafos, alíneas, incisos. Os parágrafos, eles são representados pelos numerais ordinais do 1º ao 9º e por cardinais a partir do parágrafo 10. Os incisos, os artigos podem se dividir diretamente em incisos ou pode ter parágrafos e incisos. Você vai ver que no artigo 5º, por exemplo, da Constituição, ele é dividido diretamente ali no inciso 1º até o 78. Olha ali. Os incisos, eles são representados pelos algarismos romanos, os famosos pauzinhos. E esses incisos, ou parágrafos, ou artigos, podem se dividir em alíneas, que são representadas por letras seguidas de parênteses. Então, assim, a hierarquia é artigo, parágrafo, inciso e alínea. Essa é a hierarquia, tá? Nunca, por exemplo, um inciso vai se dividir em parágrafo. Não. Uma linha vai se dividir em inciso. Não. É artigo, parágrafo, inciso e a linha. Mas não significa que não pode ter, por exemplo, eu já vi no Código Civil tem artigos que tem lá parágrafos que vão direto para a linha, não tem inciso. Você pode ver que ali no artigo 5º, ele divide direto em inciso. O caput do artigo 5º da Constituição divide-se nos incisos. E depois é que tem os parágrafos. Então, assim, esses parágrafos que você vai encontrar no artigo 5º, eles não estão dentro do inciso 78. Eles estão dentro do artigo 5º. E você pode, olha ali, você pode ver um exemplo de alínea ali no inciso 28, que ele vai se dividir em alínea A e B. Essa divisão, ela é importante para a gente poder localizar as coisas na lei, para poder estruturar a lei, organizar. Porque, por exemplo, eu já vi a lei, a gente estuda no direito empresarial a Lei Uniforme de Genebra, que é uma lei internacional, ela é seguida por muitos países, inclusive o Brasil, e muitas vezes não tem lá inciso, parágrafo, é dividido assim, um artigão assim, sabe? E daí fica uma coisa, a meu ver, não sei. Eu gosto mais da divisão que é feita aqui no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Agora que você já sabe como procurar uma lei para se defender, você já sabe como funciona a estrutura de uma lei, vai ficar mais fácil quando eu for falar para você. Se você tiver alguma dúvida, você volta nesse vídeo aqui para poder entender do que eu tô falando. Eu vou falar lá, lei tal, artigo tal, inciso tal, você vai saber do que eu tô falando. E obrigada pelos comentários de vocês. Eu vi o seu comentário, Sandra. Eu só não respondi porque ela me perguntou sobre garantia contratual. Eu preciso fazer um vídeo a respeito, porque o assunto não é tão simples. E vai ser normal que vocês escutem. Depende. Porque no direito hoje em dia, né, depende muito do juiz. Então, não depende só da letra da lei. Tá bom? Hoje eu tô vestida com uma blusa bege, um colar de ametista, que eu adoro. Ele é cheio de ametista, é uma pedra roxinha, assim. Eu tô com óculos com brilhinho assim do lado. Tô com um casaco também roxo, um blazer aberto. E, como sempre, sem maquiagem, só um batomzinho básico. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Daniele Halotem, falando sobre direito.